Vamos entender nesse vídeo o que cria a barreira entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa. É assim que Cristo se refere a Deus. Esse é o nome que ele dá para Deus aqui no livro Cartas de Cristo. Estamos na parte 4 da carta 1. Então aqui na página 33 ele fala que naquele momento, quando ele estava elevado no poder criativo divino em si, então ele está falando da natureza do Pai, poder criativo, certo? Ele diz que ele estava sentindo a sua própria unidade, preocupação amorosa para com a humanidade. E que realmente nesse momento ele era de fato quase que uma pessoa divina. E que por isso que mais tarde ele poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. E que naquele momento ele desejava curar, ensinar, reconfortar todas as pessoas que acreditavam em um Deus, como ele diz aqui, fala mítico, Deus vingativo. E diz que quando ele retornasse para contar a elas sobre a verdade, que ele enfatizaria a realidade do poder Pai criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. Então, que tudo que elas tinham que fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. E ele fala, bastando apenas darem os passos necessários para purificar mente e o coração dos impulsos gêmeos. Impulsos gêmeos, ele disse que vai falar melhor sobre eles. Eu perguntei para o chat o que seria, para me relembrar, porque eu já li o livro, mas para relembrar, então, é muito a questão da dualidade, é muito a questão do desejo da aversão, por exemplo, o quanto que a gente é comandado, né, por aversão e pelo desejo, pelo nosso ego. Eu já comentei aqui nos vídeos anteriores que é o ego, né, mas ele vai explicar com mais detalhes depois. E que a pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Então ele estava empolgado lá no deserto, né, estava ali iluminado, em unidade com o Pai, consciência criativa, e achava que seria simples, que ele então levaria as boas novas para as pessoas, para libertá-las do sofrimento, e que elas só tinham que compreender isso, que ele estava ali com toda a consciência, e ter autocontrole de não deixar o ego dominá-las. E ele tinha clara compreensão de que o próprio homem cria obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Então ele tinha pressa de voltar, curar, reconfortar as pessoas, ao mesmo tempo ele queria ficar ali naquele lugar sagrado em que ele se iluminou. Mas eu falava, nossa, mas que futuro maravilhoso que me aguarda. Vou passar pelas cidades, aldeias, levando as boas novas, o reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita. Porque ele sabia que o Pai e ele éramos um. Ele falava, eu sabia que eu e o Pai éramos um. Que agora, como a mente dele havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, ele iria direto curar as enfermidades e doenças e ensinaria como aliviar a sua pobreza. Aí ele fala, quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana. E aí ele se deu conta de que estava com muita fome. E voltou também o pensamento, condicionamento humanos dele voltou. Ele pensou que foi dado conhecimento para ele muito além de que qualquer homem já recebera. E que Moisés teria sabido algo a respeito disso, porque teria feito coisas grandiosas, né? Porque ele falou, quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível. Ele falou, quem soube disso? Ninguém soube disso, né? Foi me dado maior conhecimento. Aí ele lembrou de Moisés, que também libertou os israelitas, né? Ele falou que achava que Moisés teria também sabido algo similar a isso. Então ele ficou com muita fome, né? A fome voltou, e ele pensou que poderia transformar pedras em pão e satisfazer a necessidade dele de comida. Pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio de minha mente, e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Ele disse que estava a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, só que algo nele interrompeu essa ação, que veio fortemente que o Pai, consciência criativa, era perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades,
e que assim a fome dele seria saciada, se eu pedisse ao Pai por alívio. Então ele falou, eu não precisava fazer da minha maneira, eu poderia pedir ao Pai e isso seria feito. Ele falou, compreendi que se o meu pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai consciência criativa. E tudo que eu acabara de aprender poderia ser muito bem tirado de mim. Olha só isso, essa parte aqui é muito importante a gente parar e entender. O que nós fazemos, né? Nós queremos as coisas e a gente faz da nossa maneira. É o que ele iria fazer aqui, né? Ele iria transformar pedra em comida, pedra em pão, para saciar a própria fome. E é isso que a gente faz, né? A gente controla as coisas, a gente quer controlar as coisas, fazendo da nossa maneira para conquistar os nossos objetivos. Quando ele fala por motivos egoístas, ele está falando não de saciar a própria fome. Isso não é um motivo egoísta. Porque ele fala assim, pedir o alívio da fome da maneira que fosse a mais correta para mim. Então, ele pede o alívio da fome. Esse não seria um motivo egoísta. Então, por exemplo, nas nossas coisas que nós queremos, não é egoísta querer, né, as coisas, mas egoísta seria o como. Como que eu vou fazer isso, né? Eu só estou pensando na minha maneira, no meu jeito. E é aqui que a gente cria barreira entre nós e Deus. Quando a gente faz as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Então eu quero prosperar, mas eu acredito que esse é o caminho para a prosperidade. Então eu vou fazer do meu jeito aqui as coisas. E é aí que a gente cria essa barreira, entende? Quando a gente permanece entregando para o Pai, entregando para Deus, que Ele nos mostre o melhor caminho da nossa prosperidade, por exemplo, né? Se a gente quer mais abundância financeira, então se a gente entrega ao Pai isso, é sobre isso que ele está falando. O Pai vai prover, né? Porque o Pai é o tempo todo essa satisfação das nossas necessidades. Então o que a gente precisa é confiar, né? Confiar e entregar ao Pai. E que assim que ele pede, né, o alívio da fome, e ele também pediu que concedesse para ele novas forças e levar ele de volta às moradias e a Nazaré, ele sente uma onda de energia fluir por todo o seu corpo. E assim ele comprova que tudo que ele tinha visto, ouvido e aprendido era realidade. E que essa energia tornou ele capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho ele encontra um homem bem vestido, de semblante agradável, doce. O homem cumprimentou ele calorosamente e expressou preocupação em ver a aparência dele, rude, descuidada, desalinhada. E alegremente ele fez Jesus Cristo sentar na pedra e compartilhou a sua excelente carne e pão. Cristo se perguntava de onde ele tinha vindo, por que, né, em um lugar tão desolado ele estava ali, e ele só sorria, e não se mostrou surpreso de ver também ali Jesus. E ele explicou que ele havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que havia sido ensinada para ele as leis naturais da existência. E aí Jesus fala, estou retornando para ensinar ao meu povo tudo que eu aprendi. Ele falou, serei capaz de libertar, curar o povo. E o estranho respondeu tristemente, isso levará muitos milênios. E Jesus fala que esteve prestes a repreender a sua fé quando percebeu que o homem já tinha ido embora. E ele, nesse momento, soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com bom pão e carne. E com compaixão havia avisado sobre a missão dele, que poderia não ser tão simples assim, apesar de todo o entusiasmo que Jesus estava, né? Ele ficou desanimado com o seu aviso. Jesus ficou desanimado e o entusiasmo dele diminuiu. Então o caminho até a primeira vila pareceu interminável. Ele fala, como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Olha isso, né? Como que quando a gente pensa, a nossa mente, né, os pensamentos mudam o nosso ânimo. Ele fala aqui, isso é uma coisa muito importante. Então, como que é a mudança do pensamento, né? Primeiro a gente estava falando ali da barreira, né? Quando a gente quer fazer as coisas do nosso modo, a gente cria uma barreira. Entende como isso é muito natural no nosso dia a dia, no nosso cotidiano?
É muito importante a gente trazer aqui para nossa experiência na matéria, na Terra, né? Isso tudo que está sendo falado aqui nesse vídeo, tá? Porque essa é a minha função aqui, é trazer a mensagem para a gente refletir isso, trazer para a prática dos nossos dias, né? A gente acorda e a gente já vai querendo fazer as coisas da nossa maneira, né? Então, assim, a gente cria barreira entre nós e o Pai. E como que a mudança no pensamento, ela traz essa mudança no ânimo, né? Então a gente realmente sente. O que a gente pensa, a gente traz esse sentimento aqui para nós. Então ele falou que ele poderia experimentar novamente a verdade de tudo que ele havia sido aprendido, né? Pulando a borda de um precipício que encurtaria bastante a jornada dele. Então ele queria fazer esse salto. E quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar meu tempo de iluminação havia sido real. Então ele falou, estou tentando provar que aquilo ali foi real. Se eu preciso de prova, é porque eu estou duvidando. E provavelmente esse salto mataria ele. Olha só isso também, né? Quando a gente está tentando provar, é porque tem uma dúvida ali, né? Então, se ele precisa de uma prova real, é porque, no fundo, ele estava duvidando, né? E que aí ele morreria. Mais uma vez, havia sido mostrado que qualquer situação ele poderia levar o pensamento dele até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Então, mais uma vez, ele lembrou, não, eu posso me voltar para Deus, né? E é isso, qualquer solução, a solução de qualquer problema me será dada. Aí ele bota, com que rapidez me esquecia da verdade. E, gente, é o tempo todo o que acontece com a gente, né? A gente oscila muito, né? Nessa fé e na não fé, não é isso? A gente oscila muito, né? Com que rapidez me esquecia da verdade. A gente lê num livro, né? A gente está aqui assistindo um vídeo, se a gente se lembra da verdade, daqui a pouco a gente esquece, né? Porque vem as coisas do dia a dia, assim, do cotidiano, e a gente se afasta da verdade. Então ele rezou com grande fervor, pedindo perdão pela fraqueza dele e por ser indulgente com minhas fantasias. Olha isso aqui, presta atenção. Buscando minha própria forma de fazer as coisas, né? Essa autoindulgência nas fantasias. E novamente ele teve a resposta, né? Então ele rezava e tinha a resposta. Chegou com força renovada e maior firmeza no passo, enquanto ele escalava o terreno acidentado. Ele percebeu que ele cobria as distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo e se encontrava em uma dimensão mais leve. Quando ele entrava nesse estado sublime, né, de conexão com Deus, parecia que o tempo mudava, né? O tempo era outro. Também a energia dele, ele não gastava muita energia. Ele não sentia que perdia energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Ele se exultou pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-se mais à vontade, a mente começou a vagar. Pensou no encontro com o viajante, toda a bondade que ele demonstrou. Também relembrou o aviso que ele deu. E, novamente, a minha natureza anterior reafirmou-se e sentiu uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Então ele falou, gente, ficou rebelde. Ele falou, o cara não sabe nada a meu respeito, sabe? Deixou de lado o aviso dele. Quem é esse cara, né? Então a rebeldia dele voltou. Ele falou, com conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem havia feito antes. Eu começaria a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e sofrimento. Então ele considerou os muitos lugares que ele poderia ir, sentiu voltar o entusiasmo dele. Seria simples reunir as pessoas, compartilhar todo o meu conhecimento com elas, eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e respeito de todos e deixaria de ser lembrado como aquele sujeito ocioso e inútil. Então tudo isso ali na mente de Jesus, naquele momento voltando ali para Nazaré. Então ele ficava nesse indo e vindo, entendeu? Fazendo as coisas do jeito dele, se voltando para o Pai, oscilando, né? Ele teve a consciência de que o processo de individualização havia criado puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Que ainda que essas características humanas fossem a grande angústia na vida das pessoas, era a mesma que obrigava as pessoas a procurar a melhor maneira de viver. Então, ele está falando aqui da dualidade, né? Que ao mesmo tempo em que traz essa angústia e o sofrimento humano, também é a mesma dualidade que faz buscar coisas
boas, né? Melhorar a sua maneira de viver. Então ele compreendeu que os males da humanidade tinham o seu lugar no esquema da existência humana. Tinha um propósito, né? Para o ego, para esse processo de individualização. E que era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai, consciência criativa. Então, que o centro do desejo humano dele teria que ser conquistado caso ele quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a sincera intenção dele. Ele queria viver em perfeita harmonia com o Pai, que ele tinha descoberto que o Pai supriria tudo e que essa era a melhor maneira de se viver, e não a partir dos desejos egoístas dele. Então ele teria que dominar esse centro do desejo. E assim ele seguiu o caminho dele, pensando a respeito do que poderia acontecer, como poderia superar da melhor maneira os impulsos que reagiam à minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo consciência do Pai, do qual ele iria extrair inspiração, orientação, soluções para os problemas, alimentação, saúde, proteção diárias. Ele percebeu que se ele continuasse no fluxo, nenhum mal poderia aproximar dele e cada necessidade seria atendida. Em todos os momentos, deveria superar a rebeldia contra a dura realidade da existência, para escutar a voz interior e submeter-se à vontade maior do Pai. Que essa vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. E seria uma tolice continuar trilhando o caminho da vontade própria, certo? Foi então aí que ele veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Por isso que ele não quis que todos entendessem, né? Ele quis que os estivessem preparados para entender e fazer bom uso desse poder que ele tinha descoberto. Porque ele estava vendo que as pessoas poderiam usar de modo egoísta, né? Como ele estava aqui na luta, né? Entre entregar para Deus e fazer da maneira dele, né? Então, por isso que ele queria falar por parábolas. Diz aqui, como resultado disso, até os discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica. Fala, até agora isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Fala assim, mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso que essas cartas devem ser lidas lentamente, acompanhadas por muita meditação e oração. Realmente, gente, esse trecho aqui, por exemplo, que eu tô lendo, acho que é a 7ª vez que eu tô lendo já. Porque é bem complexo, né? Vocês podem ver que quando vocês lerem o livro, é bem complexo e tem que ser lido realmente com muita calma, ali refletindo, né? E aí essa parte fala, lembre-se, ao menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego. Com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, física ou emocionalmente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças. E esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Então, gente, presta atenção nisso aqui que é muito importante. Vou até me ajeitar aqui. Então ele fala aqui que se a gente não está bem, é porque as nossas crenças não têm contribuído para isso. E que você pode fazer escolhas. E no momento que fizer, entregue para o Pai. Peça ao Pai ajuda nesse processo. Ó. Seja a área da sua vida que você quer mudar agora, decida o que você quer e peça ao Pai. Contanto que não divide nisso. Então, você tem que ter toda a confiança em Deus. Ele fala, eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental.
que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. Como a gente sabe que tem coisas que estão lá no nosso subconsciente, né? Armazenadas por pensamentos repetidos que viraram crenças. Por isso que é muito importante a gente esquecer o passado, gente. Por isso, no sentido de despojar-se de todo o condicionamento mental do passado, parar de alimentar crenças do passado que limitam a gente. Eu não posso fazer, eu não mereço, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Todas as crenças que limitam, que vêm de um passado, que você fica repetindo no agora, repetindo o passado. Que importante isso aqui. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. Isso não vem do espírito, esse esquema mental limitante. Completamente terreno, ele diz. Cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas. E ele diz que o nosso esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença, determina o seu mundo, ele fala, seus relacionamentos, suas experiências, conquistas, fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido, desde os fios internos da sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem no mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada um tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Mas aí ele fala que se ao nascer a gente não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, a gente seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. E nada faria a gente feliz ou triste, não haveria reação, entende? Então, por isso que ele fala que é importante esse esquema mental. Ao mesmo tempo que é o que nos prejudica, é o que possibilita que a gente viva aqui na Terra. E que sem o esquema mental a gente não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Ele fala que o tipo de esquema mental é que determina a qualidade da nossa vida, que essa é a primeira verdade da existência, que ele quer que a gente perceba e compreenda. E que a gente carrega o nosso esquema mental por onde quer que a gente vá, não há como escapar dele, né, dia após dia. Fala que esse esquema continua criando, né, o tipo de existência que a gente já experimentou no nosso passado, que muitas pessoas passam vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis, e que os outros têm tornado a vida delas infelizes, mas que os outros não têm culpa. Que é o esquema mental da pessoa que atrai as condições negativas, que é muito importante a gente entender isso, sabe? E que muitas pessoas rejeitam a ideia, né, de que elas mesmas são as únicas responsáveis pelas suas desgraças, que para algumas pessoas é muito difícil se confrontar com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior o suficiente autoconfiança para olhar esse de frente de forma honrada. Está falando que muitas pessoas não conseguem ainda lidar, né, com o fato de serem as próprias responsáveis pela sua vida. Aí, para a gente finalizar, é isso aqui, ó. Oração sincera atrai o Pai Consciência Criativa. Para nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Ele diz que isso é um processo gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Então aqui, gente, a importância da gente fazer essa limpeza, né? Ele fala que é a oração sincera. Então se a gente pede, né, para Deus limpar a gente, limpar a nossa mente, limpar o nosso subconsciente, sabe? De tudo o que limita a nós mesmos, né? Limita a nossa mente de construir a realidade que a gente quer, de viver a realidade que a gente quer. Por isso que é importante, né, essa oração, a meditação. A meditação também vai limpando, porque você vai treinando o silenciar da mente, né? Mas acredito que realmente, como ele diz aqui, é essa oração sincera, sabe? Porque são coisas que a gente não tem consciência, né? Que estão no nosso subconsciente, essas limitações que vêm das crenças, né? Então, para que a gente integre esse ensinamento, me conta aqui o que mais ficou para você desse vídeo. A gente viu que o quanto que Jesus, mesmo depois dele ter se iluminado,
o quanto que ele oscilou o tempo todo, querendo fazer as coisas da maneira dele, por desejos egoístas, né, pensando muito nele, na forma como ele resolveria as coisas, e que ele o tempo todo voltava, se lembrava, não, mas eu sei que é o Pai que vai me suprir, né, eu sei que Deus que vai me prover, então ele voltava a confiar, e ele sentia no corpo, né, toda a onda, toda a energia de volta renovada. Quando ele parava de estar em contato, o quanto que a mente dele vagava. Ele fala o tempo todo aqui sobre a mente, né? Sobre o quanto que a nossa mente vaga e o quanto que é importante a gente voltar, que é essa presença, né, gente? Quando a gente está com Deus, a gente está presente. No momento em que a gente não está presente, é porque a gente já também saiu dessa conexão com Deus. Então é um eterno voltar para Deus e para a presença, entregando, eu quero isso, então eu entrego para Deus, porque Ele vai me prover, Ele vai trazer aqui a maneira melhor e mais adequada para eu conseguir esse objetivo. E a gente vê também a importância da gente examinar, né, nosso esquema mental, nossos pensamentos, crenças, ideias, o que a gente acha que a gente é capaz, que a gente não é, o que a gente acha de cada área da nossa vida, da vida, sobre a vida, qual é o nosso pensamento, porque isso vai se tornar a nossa realidade. Por isso que cada um vive um mundo único. O que você espera da vida, né? Pense sobre isso, reflita, que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma, tenha contribuído para a sua vida. Se sim, compartilhe com alguém, curta esse vídeo e se inscreva no canal para assistir aos próximos dessa série. Obrigada por estar aqui, fiquem com Deus sempre, até mais.